ministro da Defesa, José Múcio, voltou a defender as Forças Armadas e chamou de caso isolado o suposto plano de golpe de Estado delatado pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações. Boa noite, Igor. Então, hoje o ministro da Defesa voltou a falar sobre o assunto. Amanda, Augusto, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. O ministro José Múcio Monteiro disse que o almirante Garnier Santos, apontado por Mauro Cid como um dos militares que teria apoiado a suposta tentativa de golpe de Estado, não tinha tropa para executar o plano. Na delação premiada, Mauro Cid teria dito à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma minuta com teor golpista à alta cúpula das Forças Armadas e que o almirante seria o único chefe a manifestar apoio ao esquema. Hoje, o ministro Múcio Monteiro disse que tem conversado com os atuais chefes das Forças Armadas e eles garantiram a Múcio que Garnier Santos não contava com o apoio das instituições. Múcio Monteiro disse ainda que todos os envolvidos nessa suposta tentativa de golpe de Estado serão punidos. Na realidade, a gente percebia que muita gente não desejava sair do poder, largar o poder. Mas foi tudo dia 1º de janeiro, as Forças Armadas garantiram a posse do presidente e nós fomos vivendo a nossa plenitude democrática. Evidentemente que nós precisamos esclarecer essas coisas para que deixemos de suspeitar de todo mundo e possamos punir os culpados. Bom, ainda falando a respeito dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, também hoje a Procuradoria-Geral da República oficializou 10 propostas de não persecução penal de pessoas envolvidas nas invasões do fatídico dia 8 de janeiro. Segundo a PGR, pelo menos 301 denunciados manifestaram apoio, manifestaram interesse em fechar esse acordo. A chamada não persecução penal é um instituto implementado pelo pacote anticrime e permite que o acusado tenha pena suspensa em troca de medidas alternativas. Se o acordo for homologado, os réus envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, eles confessam os crimes que cometeram e então acabam pagando por outro tipo de punição, acabam cometendo, tendo outras punições, como, por exemplo, prestação de serviços comunitários, também pagamento de multa, além de exclusão de contas das redes sociais. A PGR disse ainda que outros 824 réus também estão aptos a fechar o acordo de não persecução penal, mas ainda não manifestaram interesse à Procuradoria. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, começou a julgar hoje um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o deixou inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro foi condenado porque usou o Palácio da Alvorada e a TV pública do governo para divulgar uma reunião com embaixadores, na qual criticou sem provas o sistema eletrônico de votação. O recurso está sendo analisado no plenário virtual e os ministros da Corte Eleitoral têm até quinta-feira da próxima semana para colocar os votos no sistema. 2 ministros já votaram para manter a condenação. O senador Sérgio Moro e os desembargadores do TRF-4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, serão investigados pelo Conselho Nacional de Justiça por supostas violações durante a condução dos processos da Lava Jato. A decisão foi do Corregedor Nacional da Justiça, Luiz Felipe Salomão, que afirmou ter encontrado uma gestão caótica, imprudente e parcial em decisões que autorizaram o repasse à Petrobras de 2 bilhões de reais recuperados em acordos judiciais. Moro ainda vai ser investigado pelo Corregedor-Geral por atuação na magistratura com fins político-partidários. Nas redes sociais, o senador disse que no fantástico mundo da corregedoria do CNJ, recuperar dinheiro roubado dos bandidos e devolver à vítima, no caso a Petrobras, é crime. A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro investiga um major suspeito de perseguir e ameaçar a ex-namorada.
Um breve relacionamento marcado por abusos. É assim que a jornalista Luana Queiose define a história vivida com o major da Polícia Militar do Rio, Paulo Araújo. O namoro, que durou 3 meses, terminou em abril. Então, ele tinha um hábito de me ligar muitas vezes ao dia, muitas vezes. Era 30, 40 vezes e eu não conseguia retornar, eu não conseguia às vezes atender. E isso já causava uma reação muito agressiva dele. Nada disso é normal. A possessividade, a obsessão. Tanto que quando a gente terminou, a primeira coisa que ele me falou foi: se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Luana e Paulo moram no mesmo prédio, em Copacabana, na Zona Sul. No mês passado, os dois discutiram em uma academia do bairro. A jornalista gravou a confusão, dizendo que estava sendo perseguida e publicou o episódio em uma rede social. Você está me perseguindo, me difamando, você não encosta em mim. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Como se trata de um agente da Polícia Militar, a Corregedoria da PM também está apurando a denúncia. Luana recebeu medida protetiva em caráter de urgência e está sendo assistida pelo programa Patrulha Maria da Penha, que visa monitorar mulheres nessas condições. A defesa do major negou as acusações feitas pela jornalista. Paulo entregou a sua arma à corporação e não possui qualquer outra arma, bem como não pretende causar nenhum mal a Luana. Mas o medo passou a fazer parte da rotina de Luana. Eu tenho a minha voz para me proteger. O Paulo tem arma, tem colete, ele tem um cargo, né, na Polícia Militar. Eu não estou indo mais na academia, eu não estou mais com os meus hábitos, não estou ficando em casa normalmente. O estudante Matheus dos Santos Silva foi condenado a 28 anos de prisão pelo assassinato de Vitória Melissa Mota. A jovem de 22 anos foi morta a facadas em junho de 2021 na Praça da Alimentação de um shopping em Niterói, na região metropolitana do Rio. O motivo seria um amor não correspondido por Vitória. O rapaz vai cumprir pena por homicídio quadruplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel, dificultando a defesa da vítima e feminicídio. Os dois eram colegas no curso de enfermagem. Mais um jovem morreu vítima da violência no Rio de Janeiro. Caio de Souza Santos, de 15 anos, foi atingido por 3 tiros enquanto procurava passarinhos em uma comunidade na Zona Norte. Hoje de manhã, parentes de Caio de Souza Santos estiveram no Instituto Médico Legal para liberar o corpo do adolescente. Muito emocionada, a tia lamentou a interrupção violenta da vida do menino que tinha tantos sonhos. Meu sobrinho não é bandido. Meu sobrinho é uma criança, gente. É uma criança. Aonde que a gente vai parar com essa violência toda? Aonde que a gente vai parar? A gente não pode andar e nem vir. Que isso, gente? É uma criança que é uma criança, ó, estudando. O sonho dele era ser veterinário. O sonho do Caio era ser veterinário. Toda hora a gente anuncia uma criança sendo baleada, um pai de família sendo baleado. Onde que a gente vai parar com isso? Caio foi baleado na tarde de ontem no Morro do Juramento, zona norte do Rio. Ele estava em uma área de mata da comunidade, pegando passarinhos, como sempre fazia. Assim que soube da morte do menino, o pai foi ao morro para retirar o corpo de Caio em um lençol. Quero justiça, né? Porque mataram uma criança inocente, entendeu? E eu nem queria subir lá em cima para ver o corpo do meu filho, que nem cachorro lá jogado. Uma criança que só estava pegando um passarinho e foi morta cruelmente. A Polícia Militar informou que na hora não havia operação em andamento. Caio teria sido atingido durante um confronto entre criminosos de facções rivais que disputam o controle da venda de drogas na comunidade. Moradores do Morro do Juramento registraram o confronto. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que 38 adolescentes entre 12 e 17 anos foram baleados este ano na região metropolitana do Rio. 20 morreram, deixando apenas as boas recordações. Caio é uma criança brincalhão, entendeu? Soltava pipa, brincava, entendeu? Ele não media para onde ele ia, entendeu? As crianças inocentes, nós não sabemos para onde vai. E justamente ele estava na quarta-feira na minha residência, aí ele pegou, foi embora com a mãe dele, foi embora para a mãe dele, aí ele pegou quando voltou para a comunidade e no outro dia eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. E justamente hoje ia pegar ele para ficar comigo. Nossa, que coisa horrível, né, gente? Quando isso vai parar? Voltamos em 30 segundos.
O Superior Tribunal de Justiça vai enviar 12 milhões de reais para ajudar no combate à onda de violência na Bahia. Hoje, 6 suspeitos morreram e 15 foram presos durante uma mega operação. A Operação Saigon foi deflagrada em Águas Claras, na periferia de Salvador, e na cidade de Feira de Santana, na região metropolitana. 43 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos contra um grupo suspeito de traficar drogas e cometer homicídios. Segundo as investigações, os mortos e presos faziam parte de uma organização criminosa suspeita de matar mais de 30 pessoas. Foram apreendidos também drogas, armas e dinheiro. Nós conseguimos identificar quem eram essas principais lideranças, quem eram as pessoas envolvidas e consolidar aí o elemento probatório necessário para a decretação dessas prisões e dos mandados também de busca e apreensão. Quase 2.000 estudantes não tiveram aula nesta sexta-feira. O transporte público não funcionou nos bairros onde a operação foi realizada. Para ajudar no combate à violência, o Superior Tribunal de Justiça decidiu enviar 12 milhões de reais ao Estado. Esse valor foi obtido por meio de um acordo com um alvo investigado por suspeitas de corrupção no Judiciário baiano, no caso batizado de Operação Faroeste. Também chegaram hoje no Porto de Salvador 3 viaturas blindadas da Polícia Federal. Os veículos foram transportados em um navio da Marinha que saiu do Porto do Rio de Janeiro na última segunda-feira. Uma criança de 6 anos que vivia com a mãe em São Paulo foi levada pelo pai para a Coreia do Sul. A mãe, que tem a guarda da menina, acusa o ex-companheiro de sequestro e tenta repatriar a filha com a ajuda da justiça. Pois é, Amanda, e o pai tem um mandado de prisão em aberto por violência doméstica no Brasil. Veja na reportagem exclusiva de Emerson Tchalian. Você gosta do seu nome? Gosto. Mãe, quem escolheu meu nome? Foi a mamãe? Eu prometi para você, olhando nos teus olhos, que mamãe sempre estaria ao seu lado, independente de qualquer coisa. 1 ano e meio de saudade. Mais de 500 dias de uma dor que não passa. Eu sempre tive vontade de ser mãe de menina. E Deus me abençoou. E ter assim, minha filha arrancada de mim da forma que foi. Eu não tive, assim, o direito de me despedir da minha filha. Em abril de 2022, Luíse, de 6 anos, que vivia com a mãe Damares, aqui na região central de São Paulo, foi sequestrada pelo pai e levada para o outro lado do mundo, na Coreia do Sul. Acabava, naquele momento, a convivência diária de amor e carinho entre mãe e filha. Sinto muita saudade da minha filha, né? Todos os dias, os nossos momentos juntas, de dormir junto, né? Porque a gente tinha muito, a gente era muito amiga, assim, muito mãe e filha mesmo. Em 2014, a estudante de direito Damares e o sul-coreano Sang Hyun-Kim se conheceram no Ceará e viveram 4 anos juntos. Luíse, a filha do casal, nasceu em 2016. 2 anos depois, já com a relação conturbada, Damares e Sang se separaram. Em 2018, Sang chegou a ser preso após agredir Damares com uma faca. Ele foi solto e a justiça determinou uma medida protetiva. Em 2020, Sang se mudou para a Coreia do Sul. Eu batia muito, com o que ele visse na frente. Era fio de notebook, era cabo de vassoura, qualquer coisa. No ano passado, Sang voltou ao Brasil e fez uma visita surpresa à filha. Damares não estava em casa. Me prometeu que ele não iria sair com a criança do país, que ele só queria passear e que ele iria passar um mês com ela aqui.
Quando a gente desligou o telefone, eu liguei para babá, né, para a pessoa que cuidava da minha filha fazia 2 anos, que eu confiava até então. Ela falou, eu dei o passaporte da Louise pro sangue. Comecei a ligar, não me atendia. No outro dia, ele me atendeu. Aí ele falou, eu tô na Coreia com a Louise. Ele falou, eu tô na Coreia e você pode esquecer que você tem filha. No apartamento, no centro de São Paulo, as lembranças de Louise estão por toda parte. Esse aqui ela usou no Natal. O último Natal que vocês passaram juntas? Foi. Esse aqui ela usou no meu aniversário. Foi a única vez que ela usou. A saudade é tão grande, a distância incomoda tanto e aperta tanto o coração aqui dessa mãe, que ela resolveu escrever um diário para contar para a Louise o que aconteceu e o que ainda está acontecendo. Oi, minha filhinha, aqui é a mamãe Damares. Nesse caderno eu vou narrar toda a nossa história desde quando você nasceu. Há 1 ano e 4 meses você foi tirada de mim brutalmente. E há 1 ano e 4 meses a mamãe luta por justiça para ter você de volta, ao meu lado. Nas conversas por um aplicativo de mensagens, Damares tentou convencer o pai a devolver a filha. Em vão. A mãe resolveu então atravessar o mundo em busca de Louise. Em agosto deste ano, ela viajou para a Coreia do Sul e participou de uma audiência na justiça local. Foi tudo muito rápido, o juiz me ouviu minha filha, inclusive o juiz pediu para ela me abraçar e ela se recusou. Ela estava manipulada pelo pai. Não houve acordo. E mesmo tendo a guarda da filha no Brasil, Damares voltou sem Louise. E no dia que eu achar que eu iria abraçar minha filha, ela se recusar a me abraçar. Sendo que quando a gente estava juntas, ela dizia todo o tempo que me amava. A defesa de Damares vai apelar para a Convenção de Haia, que trata sobre o sequestro internacional de crianças. Para garantir o retorno de Louise, a ação deve partir da justiça brasileira. Bom, o próximo passo para que a Louise retorne ao Brasil, para que ela seja repatriada, é uma decisão judicial de um juiz da Vara da Família, determinando a busca e apreensão dessa menor para o seu país natal. Essa decisão, ela tem força judicial na Coreia do Sul também, e lá, com essa determinação, saindo do Brasil, as autoridades lá na Coreia do Sul, elas têm obrigação de cumprir. Durante a entrevista, Damares tentou, mais de uma vez, falar com o ex-companheiro na Coreia do Sul. E ele não atendeu. Dias depois, Sang respondeu à nossa reportagem e explicou o principal motivo de ter levado a filha para a Coreia sem o consentimento da mãe. Eu e minha filha estavam sofrendo alienação parental, que ela me bloqueava de ter contato com a criança por motivos que ela queria esconder, que ela fazia as viagens dela a trabalho para outros países e deixava a criança cuidada de terceiro durante meses. Sang diz que não se arrepende do que fez. De qualquer pessoa que tem um filho, qualquer pai ou qualquer mãe teria essa atitude no meu caso. Agora, a mãe se apega à fé para ter a filha de volta. A minha fé é muito grande. É muito. Eu nunca perdi a minha fé. E eu confio muito em Deus, muito, porque Ele já me provou muitas coisas através da minha fé. Então eu acredito que a minha filha logo, logo vai estar aqui. Te amo. Te amo.
Nossa, para quem é mãe não dá nem para acreditar, deve ser uma dor assim inimaginável. Mas pelo menos essa reportagem acaba com o que parece ser uma boa notícia. A Justiça da Coreia do Sul acabou de decidir pelo retorno de Louise ao Brasil. A mãe vai tentar repatriar a filha nos próximos dias, mas o pai ainda pode recorrer e é lógico que a gente vai mantê-lo informado sobre o resultado, a conclusão dessa história. Espero que seja assim benéfica para mãe e filha. O último dia de inverno foi de muito calor no Rio de Janeiro. Por isso, a gente chama o repórter Tony Vendramini, que está na Praia do Arpoador, na Zona Sul. Oi, Tony, boa noite. Olha, que cena de fazer inveja, porque aí é um dos pontos mais bonitos do Rio. Eu sou carioca, vim cedo, jovem, muito nova para São Paulo. Mas não vou nem te perguntar se está calor, porque olha quanta gente tem tomando banho de mar a essa hora. Você tem ideia de quantos graus está fazendo, Tony? Tem um termômetro aí por perto? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, até que deu uma resfriadinha agora à noite, o vento batendo aqui também, talvez por volta dos 23, 24 graus. Mas o fato é que nem parece que o inverno está se despedindo, pelo menos não aqui no Rio de Janeiro. O dia hoje foi um dia típico de verão, altas temperaturas, sol e, claro, praias lotadas, né? E, como você pode ver, até agora à noite o cenário é esse aqui, no Arpoador, Zona Sul do Rio de Janeiro, o pessoal mergulhando ainda no mar, se refrescando, tentando fugir desse calorão. A máxima hoje no Rio chegou a 37,4 graus em Irajá, na Zona Norte, às 2 horas da tarde. E a tendência é que esse calor não dê trégua nos próximos dias e nem no restante da primavera. Segundo o Serviço de Meteorologia da Prefeitura, a estação vai ter mesmo cara de verão, também por causa da baixa umidade. Então, nos próximos meses, na verdade, nós vamos nos acostumar a ver as praias lotadas aqui no Rio de Janeiro e esse cenário aqui, pessoal mergulhando no mar à noite para se refrescar. Amanda, Augusto. Por mais links assim, né, Augusto? Perfeito, Tony. Fazer inveja. Eu também morei aí pertinho de onde o Tony está. Saudade. Maravilha. Obrigado, Tony. E o norte do país está em alerta. No Acre, a má qualidade do ar e as altas temperaturas têm castigado a população. A onda de calor atinge várias regiões do Tocantins. Essa estudante chegou a fritar um ovo no asfalto. Vou deixar pelo menos 2 horas aqui. Eu vou comer, moça, relaxa. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ampliou o alerta vermelho de grande perigo para 11 estados e o Distrito Federal por causa do calor. Em Boa Vista, capital de Roraima, os termômetros marcaram 40,6 graus. Palmas pode chegar a 40 graus e Porto Velho 37. Esquentou demais. Percebo isso, é como se houvesse um caldeirão, né, próximo da gente. Em Rio Branco, muitos acrianos aproveitam para tomar um açaí, típico aqui da região norte. E eu, que não sou bobo, já vou garantir o meu. Até porque o clima tá bem quente, né? É muito gostoso açaí, recomendo muito. Preparo ótimo e muito bom para acalmar o calor. Esse clima quente é bem melhor, né? Um açaizinho gelado para esfriar o calor. O calor excessivo diminui a umidade relativa do ar, que pode levar a problemas respiratórios, ressecamento de pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. A médica Karen Versosa dá algumas dicas para minimizar os impactos causados à saúde. Deixem em ambientes mais abertos, utilizem toalhas molhadas nas janelas ou portas, usem vasilhas, bacias com água para deixar a umidade do ar daquela região melhor, principalmente para idosos e crianças. O governador do Acre, Gladson Cameli, decretou situação de emergência, alegando superlotação das unidades estaduais de saúde causados pela má qualidade do ar. Segundo a Defesa Civil de Rio Branco, as temperaturas devem ficar ainda mais elevadas nos próximos dias. Não temos previsão de chuvas agora e em relação às chuvas regulares, essas chuvas só devem acontecer a partir da segunda quinzena de novembro. Nós só teremos a resolução desse problema a partir do mês de dezembro. E vamos agora ver a previsão do tempo ao vivo aqui com o Igor Silveira, que está com a gente. Boa noite, Igor. Boa noite, seja Augusto. muito bem-vindo aqui com a gente. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. E hoje é o último dia do inverno, né? Eu queria te perguntar, Igor, se essa estação que chega, né, a primavera, vai ser tão quente quanto foi esse inverno. Olha só, Augusto, o inverno ele está se despedindo agora, mas a primavera vai chegar quente e seca também. Tudo isso por conta do El Niño, que tem atuado em grande parte do país.
país. Aqui nesse mapa a gente consegue ver mais ou menos o que está acontecendo. Essa área aqui em destaque significa massa de ar quente. Ela está concentrada em todo o centro e sul do Brasil. E essa área em vermelho, em destaque, significa área de perigo, grande perigo. Então, área com tempo seco e quente. Então é importante beber bastante água, viu? No outro mapa que eu vou mostrar para vocês, as temperaturas mais quentes no final de semana, viu? Olha aqui, em Cuiabá a máxima pode chegar aos 41 graus, Curitiba 32, no Rio de Janeiro 33 graus no sábado e em São Paulo 34. Hoje teve uma chuva fraca e moderada, mas amanhã o tempo volta a ficar quente e seco. Agora olha só o domingo como que vai esquentar. No domingo, Curitiba pode chegar aos 42 graus. Olha o calorão que vai fazer por lá. Cuiabá 42 graus, Curitiba 34, Rio de Janeiro 40 graus. Olha, vai dar praia, viu? E em São Paulo 37 e ele pode bater um novo recorde de dia mais quente do ano. E esse calorão só deve parar na segunda-feira. O tempo continua quente e seco, mas é importante beber bastante água e usar o protetor solar. Amanda, Augusto. Igor, eu tô até com medo, que eu inventei de ir pra praia esse fim de semana, mas eu vi que o São Paulo, naquele seu primeiro mapa, não sei se a gente consegue voltar, mas tá no vermelhão, assim, é Brasil em chamas mesmo. Significa todo lugar, temperaturas bem quentes e altas, por isso que é importante estar hidratado, porque olha, vai esquentar bastante, Amanda. Protetor solar e sombra. Obrigada, Igor. Adorei sua participação. E olha, a ministra Rosa Weber votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Esse é o início de um julgamento no Supremo Tribunal Federal, julgamento polêmico, claro, vocês podem imaginar, que vai discutir sobre a punição às mulheres que decidem interromper a gestação e as pessoas que ajudam nesse procedimento. Os casos de aborto estão em queda no Brasil. É o que aponta a Pesquisa Nacional de Aborto. Em 2021, 2.000 mulheres com idades entre 18 e 39 anos responderam a questionários. Cerca de 10% disseram ter feito ao menos um aborto, contra 15% em 2010. A pesquisa constatou que mais da metade tinha 19 anos ou menos quando fez a interrupção da gravidez. Aos 40, 1 em cada 7 mulheres passou pelo procedimento. Atualmente, só há 3 casos em que o aborto não é punível no Brasil. Quando essa gestação ela decorre de um crime, no caso do crime de estupro, tá? E na hipótese em que a vida da gestante esteja em risco, em situações de que a gestante esteja com feto anencéfalo. Existe essa possibilidade, mas tem que se judicializar, apresentar o pedido para que o judiciário autorize esse aborto. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, votou nesta sexta a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. A manifestação da ministra, relatora do processo, foi no sistema eletrônico da Corte, mas o julgamento virtual foi suspenso por um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso para levar o caso ao plenário presencial. O julgamento partiu de uma ação que o PSOL protocolou em 2017. O partido defende que deixe de ser crime a interrupção da gravidez até a 12ª semana, o equivalente a 3 meses de gestação. O argumento é que a criminalização afeta a dignidade da pessoa humana e, principalmente, mulheres negras e pobres. A pesquisa sobre o aborto aponta que o maior número de casos ocorre entre mulheres com menor escolaridade, negras e indígenas, residentes em regiões mais pobres. A gente tem uma alta mortalidade de mulheres tentando realizar esse procedimento de forma clandestina e isso é um problema de saúde pública. Em relação principalmente a infecções hospitalares, além das complicações do próprio procedimento, como perfuração uterina, e aí dessa forma a gente precisa de uma cirurgia reparadora e você não tem naquele local como fazer isso. A Pesquisa Nacional do Aborto revelou ainda que metade das mulheres que fizeram abortos clandestinos no Brasil precisaram ficar internadas para finalizar o procedimento. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a maioria das mortes pelas complicações acontece em países pobres, sendo 60% na África e 30% em países asiáticos. As mulheres
né, continuam morrendo e continuam realizando a interrupção da gestação. Então, o direito penal não é a medida adequada, isso tem que ser visto por outras vias. Então, olhando para o país no globo, o voto da ministra Rosa Weber é um voto que dialoga com as decisões do sistema interamericano e do sistema onusiano de direitos humanos. Isso é muito importante para a gente, fazer esse diálogo mais global com a proteção dos direitos humanos das mulheres. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff do PT. Os ministros julgam em plenário virtual uma série de mandados de segurança que questionam decisão tomada pelo Senado Federal em 2016 ao analisar o processo de impeachment contra a então presidente. Na época, os senadores votaram pela cassação do mandato, mas decidiram manter os direitos políticos de Dilma Rousseff. Partidos políticos entraram com ações no Supremo contestando a decisão. A relatora ministra Rosa Weber afirmou que não cabe ao STF alterar o formato de uma votação que é política. A maioria dos ministros acompanhou o voto. O julgamento em plenário virtual termina às 23 horas e 59 minutos de hoje. Em uma atualização, o Tribunal Superior Eleitoral já formou maioria para manter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi acusado de cometer abuso de poder político durante reunião com embaixadores pouco antes da eleição. Votaram pela inelegibilidade os ministros Benedito Gonçalves, André Ramos Tavares, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, portanto, rejeitando o recurso impetrado pela defesa de Bolsonaro. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, vamos acompanhar ao vivo o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de 2 milhões de reais. E o Rede TV News volta logo em seguida. Até o final do ano, devem ser abertas mais de 630 mil vagas temporárias em todo o país. No centro de São Paulo, um mutirão de emprego reuniu milhares de pessoas em busca de uma oportunidade. São 400 vagas sem a necessidade de experiência. A Nicole está na última etapa antes do primeiro emprego. Ansiosa. Com 74 anos, Zé Francisco ficou sabendo que idoso também pode ter uma chance e veio com toda a disposição. Trabalhar qualquer horário eu trabalho, pode ser de madrugada, de manhã, de dia, de noite, porque eu estou precisando. O salão do Centro de Apoio ao Trabalhador, que é da Prefeitura, ficou lotado. São candidatos a uma vaga de trabalho temporário. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, em todo o país, a previsão é que mais de 630 mil pessoas sejam empregadas até o final de setembro. As vagas de emprego temporário ajudam a sair do sufoco, pagar boletos e chegar bem no final do ano, mas muita gente aqui está de olho mesmo no emprego fixo, efetivado, para entrar bem também em 2024. Sabe como é, né? Ano novo, vida nova. De acordo com o IBGE, a taxa média de desemprego no Brasil é de 7,9% no trimestre encerrado em julho. Isto é, mais de 8 milhões de pessoas estão desocupadas, recuo de 3,8% comparado ao mesmo período de 2022. As vagas oferecidas neste mutirão são temporárias, mas muitos acabam sendo efetivados no final do período. Um bom trabalho deixa rastros. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes em nossas carreiras a gente precisa recomeçar. Eu não vejo como algo extremamente negativo. Eu vejo sim como uma porta, uma possibilidade. Muitas vezes um passo para trás faz com que a gente ande 2 para frente. Quem tem interesse nas vagas de atendimento, sem experiência ou com experiência, caixa e logística. Tem alguém? Pode vir aqui comigo, por gentileza. Quando um grupo é chamado para subir a escada, é sinal de que o negócio está ficando sério. Hora de apresentar documentos e da entrevista de emprego. Alex é manobrista, mas vai trabalhar em carga e descarga. Pergunta se ele está feliz. Ficar feliz agora no final de ano, comprar as coisas para meus filhos, né? Roupinha para eles. Feliz para trabalhar agora. A seguir, Justiça condena a União a pagar 2 milhões de reais à família de músico morto com 257 tiros em ação do Exército no Rio de Janeiro. O Rede TV News volta já.
Um estudo do MAP Biomas, publicado hoje, apontou que o garimpo ilegal aumentou em 35 mil hectares em 2022, se comparado ao ano anterior. O crescimento se concentrou na Amazônia, que em 2022 mantinha 92% das áreas garimpadas. Na região amazônica, 40% da devastação foi registrada nos últimos 5 anos. De acordo com o relatório, o principal interesse dos garimpeiros é o ouro. A Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho resgataram 49 pessoas que viviam em condições análogas à escravidão em garimpos ilegais do Pará. Dos 49 trabalhadores, 28 estavam em uma única localidade vistoriada. Os resgates foram resultados da operação denominada 1200.2, deflagrada no último dia 21, no município de Ourilândia do Norte, sudeste paraense. O objetivo da ação foi combater o trabalho escravo contemporâneo, extração ilegal de minérios e crimes ambientais na região. De acordo com os órgãos responsáveis pela ação, das 7 localidades fiscalizadas, 3 delas mantinham trabalhadores em situações desumanas. Em todos os locais, a situação em que as pessoas viviam era semelhante. Todos estavam abrigados em barracos de lona, cobertos com palha, de chão batido, sem paredes ou qualquer proteção contra animais peçonhentos. Nos locais não haviam instalações sanitárias adequadas para a higienização pessoal e individual. A água utilizada para consumo, banho e preparo de alimentos nas frentes de trabalho vinham de um córrego que recebia resíduos de mercúrio. Além das péssimas condições de permanência nas localidades, os trabalhadores não recebiam nenhum tipo de equipamento para proteção individual durante as execuções das atividades nas localidades, o que os deixavam totalmente expostos à contaminação nessas áreas. Os trabalhadores também não recebiam salário fixo e recebiam apenas uma porcentagem sobre o que era extraído. Durante a operação, 5 garimpos de ouro e 5 de cobre foram fechados. Um homem identificado como o proprietário de um deles foi preso em flagrante. 5 escavadeiras hidráulicas, mercúrio, ouro, armas, munições e documentos contendo dados sobre a contabilidade das atividades foram apreendidos. A ação, que contou com a participação de 41 agentes, deve continuar. A responsabilização dos investigados em relação aos ilícitos trabalhistas constatados será providenciada pelo Ministério Público do Trabalho, inclusive com a adoção de medidas visando a não reinserção desses trabalhadores que viviam em situação degradante. Os trabalhadores devem ser encaminhados para atendimento de assistência social e de saúde por meio da própria Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, com fornecimento de cestas básicas, passagens para o retorno às suas cidades de origem e, se for o caso, realização de exames de sangue para ser feita uma busca ativa de contaminação pelo mercúrio. Em Olinda, no Recife, um acidente num parque de diversões deixou uma mulher gravemente ferida na tarde de hoje. Nas imagens é possível ver que muita gente se divertia quando um cabo que sustentava a cadeira se partiu. A mulher foi arremessada. Ela caiu perto de uma grade. Segundo o parque, o brinquedo pode chegar a 12 metros de altura. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. Em nota, o estabelecimento disse que lamenta o ocorrido e que o brinquedo foi interditado. As causas do acidente serão investigadas. Os familiares do músico Evaldo Rosa dos Santos, morto em 2019 durante a ação de militares do Exército Brasileiro, vão receber uma indenização de R$2 milhões do governo federal. O acordo foi fechado pela Advocacia Geral da União. A viúva e o filho também vão receber o pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo e meio para cada um. Evaldo foi baleado em Guadalupe quando o carro em que ele estava com a família foi atingido por mais de 257 tiros. 8 militares do Exército foram condenados em 2021 e respondem em liberdade até que se esgotem todos os recursos. Imagina onde é que você vai colocar isso, né? Numa redoma na sala. O Rede TV News fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana. Cuidado, se hidrate, protetor solar e fique na sombra. O calorão vai ser de lascar. Uma boa noite para você. Amanhã o Rede TV News é um pouco mais tarde, às 9h30 da noite.